Você vê que os seus argumentos não são vazios, tem um porquê. E esse porquê vai até além, né, mano? Você é estudioso pra caramba, você vai lá na história. E isso é uma das coisas que eu quero falar com você. Nós temos muitos assuntos pra falar aqui que é sensacional, um melhor que o outro. E você fez, em um momento, você estudou teologia. Eu estudo sempre. Isso, ainda estuda, Eu estudo o tempo todo. o tempo todo. Todo dia. Qual é o primeiro? São duas perguntas, né? A primeira, o que te levou a isso exatamente, a essa paixão de conhecer, e depois o que você mais aprendeu até aqui, né? Com a teologia, com todo o mergulho nessa história. Eu aprendi que a humanidade, ela usa a religião para subjugar a humanidade. E olha que vai ter gente de várias religiões assistindo a gente aí, pode causar polêmica. Que Deus existe é fato. Não, assim, não há uma civilização que nega a existência de Deus. Estudando a gente descobre. Todo mundo relata, toda tribo, toda etnia, toda civilização, de agora ou de antes, retrata um ser superior invisível que existe e tal, papá. Todos. Isso é muito louco. Da onde que o homem tirou isso? Da onde que o homem tirou que Deus vem de cima e não de baixo, entendeu? Que vem do céu. Alguém viu. Alguém viu. É fato que alguém viu. Então esse é um lance porque a religião ela está na política, ela está na nossa vida no dia a dia. Ela está nas nossas decisões do dia a dia. Das pequenas e das grandes. Seja no momento que você vai dar um dinheiro no farol, né? Seja quando você dá o dízimo na igreja, ou em tudo. Quando você condena ou quando você perdoa, tudo você tem Deus como o equilíbrio do certo e do errado, do bem e do mal. Segundo as ordens de Deus eu te condeno, porque você errou. Ah, segundo as ordens de Deus você é um cara legal, porque está dizendo aqui que você segue as regras. Tal. Então a religião está na nossa decisão política do dia a dia, no candidato que a gente vota, na comida que a gente come, no olhar sobre o outro. A gente está vivendo agora lá Israel e Palestina. Essa guerra tem 3.000 anos, mano. Tá ligado? Nem chamava Palestina ainda. Já tinha. E tudo baseado, eles usam a religião como a motivação para se fazer justiça. Aí a justiça ela é subjetiva. O que é certo para você não pode não ser para mim. O adventista, 6 horas da tarde da sexta-feira, ele fecha as portas, ele para de trabalhar e só volta no sábado após as 6. O católico não. E você vai ter que conviver. Né? Então, eu vejo aí no Brasil igrejas que condenam levianamente, demonizam religiões africanas, candomblé, demonizam abertamente, falam mentiras, calúnias, sem conhecimento. Certo? Sem conhecimento. Se você estudar a Bíblia, você vai descobrir quem foi Davi. Procura saber quem foi Davi. Se ele era assim, gente fina, você está falando. Procura saber Moisés, o que ele fez para fazer o Yahvé ser o Deus de todos. Pergunta o que Moisés mandou fazer quando ele voltou dos 40 anos de exílio no deserto. A primeira atitude que ele teve. Ele mandou matar mais de 1.000. Porque estava cultuando o antigo Deus dos antepassados dos caras, que era o boi. O boi de ouro, bezerro de ouro. Eu estudo esses negócios, falou. A antiga religião dos caras era o boi. A antiga religião de Israel era o boi. Era o Deus da fertilidade. Moisés, só que o boi era velho. O Deus de Israel chamava El. Ele era muito velho. E o povo de Israel perdia todas as guerras com esse Deus velho. Moisés que trazia um Deus novo. Um Deus guerreiro. Um Deus que pudesse fugir do Egito, pudesse vencer, pudesse parar de fugir. Ele implantou o Yahvé, que é o Jeová hoje. O Yahvé, ele era um dos 100 deuses que tinha no Canaã, lá no Israel. Só que ele era da guerra. Ele era um Deus guerreiro. Os outros eram pacíficos. Então você precisava de um Deus guerreiro para fugir do Egito. E para cruzar o deserto. E para vencer as guerras. Entrou Yahvé.
Foi tirado um Deus e inventado um outro. Isso é religião, política. Com esse Deus velho cansado, nós não vai vencer. Vamos inventar um novo que aceita matar. Tanto você vai ver no Velho Testamento, não existia o diabo ainda. O diabo não existia. Quem fazia o bem e o mal era Deus. A humanidade está pecando, manda o dilúvio, bum, morreu todo mundo. Você é louco? Foi um genocídio. Exterminou. O diabo não existia ainda. O diabo ele tem data de nascimento. O ser humano acaba Ele se foi um colocando golpe de na posição marketing. Deus. O diabo foi um golpe de marketing. Não existia. Alguém tem que levar a culpa pelas coisas erradas que a gente faz. Trouxe mais clareza pra você ou ainda mais curiosidade? Mais curiosidade. Aí que eu descobri que eu não sei nada. Não sei nada. Quanto mais estuda, a gente vê que a gente não sabe nada. É isso, né? Muito louco. Muito louco. Nesse mergulho aí, você teve informação sobre Jesus? Quem é Jesus pra você? Jesus é um cara 1000 grau. Só que ninguém sabe como ele era. Ele era 1000 grau. Não tem relatos de Jesus perseguindo, criticando a religião de um, religião de outro, criticando como é que se fala hoje, LGBT. Sempre existiu isso na humanidade. Em que passagem Jesus falava mal disso? Que isso era pecado? Em que passagem Jesus fala que Candomblé, que é uma religião tão antiga ou mais do que o judaísmo e o cristianismo, com certeza mais velho que o cristianismo é. Em que momento Jesus fala mal do Candomblé? Persegue aquele ali que é da religião X. Não, em nenhum momento. Jesus é da hora, mas a torcida dele, é que é embaçado. Distorce como todo, você acha? Tem Política. a parte, no geral, nas outras religiões, no caso, porque eu também não acredito na parte religiosa, eu acredito na parte espiritual e direciona também meus valores, princípios, mas você acredita que em todas as religiões acontece um distorcimento das regras em benefício próprio e você sai você sai da posição de seguidor e se coloca na posição de Deus? Sim, todas. 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 Eu acho que o poder na mão do ser humano, ele... Isso cabe pra nós também, né? O microfone é um poder, certo? Muito. A gente... Política, porque o ser humano, ele tendo condições de agregar pessoas em volta dele para fazer o que ele quer, ele vai fazer. Ele vai usar Deus para isso. Tá? Se você pegar o começo lá da história da humanidade, lá das classes, né? Quem foi o primeiro rico do meio foi o cara que sabia escolher as ervas e fazer o remédio. Esse foi o primeiro cara a ficar rico na humanidade. Era o cara que sabia para curar as pessoas. Né? Então, com o tempo, ele foi virando a classe dominante. O cara que tinha cura, ele ganhava presente por isso e tal. Papai, ele começou a presentear os próximos dele, criou uma burguesia em volta dele. E ele foi ficando no meio, o cara que vai salvar a vida do meu filho. É óbvio que você vai dar um puta presentão pra ele. Depois ele fazer uma fórmula que vai salvar sua mãe. Né? Então, o ser humano, sempre que ele detém o poder, ele quer se colocar no lugar de Deus. Mano. Né? Ele quer se colocar no lugar do... A gente, no dia a dia, a gente faz isso o tempo todo. A gente julga, a gente condena, mesmo sem poder. A gente julga. Julga calado até.